Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia, na 1 Samuel. A gente vai abra sua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo número 1. Nós iremos aqui transitar pelo capítulo número 1, 2 e 3. Mas antes, façamos mais uma oração pedindo que o Senhor nos conceda graça para que possamos compreender este tema tão importante e de alta aplicabilidade à nossa vida. Então, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Nós já oramos, já louvamos, adoramos, nós fizemos nossas contribuições e agora nós queremos, ó Pai, sermos alimentados pela Tua Santa Palavra. Nós reconhecemos, ó Pai, a nossa limitação até mesmo no orar. A Escritura diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Ó Pai, quanto mais apregoar a Tua Palavra, quanto mais entendê-la e ainda mais aplicá-la às nossas vidas. Se não for uma ação poderosa do Espírito Santo em nós, como, Senhor, nós iremos compreender e praticar? Por isso nós reconhecemos diante do Senhor a nossa completa dependência. Humildemente pedimos que o Espírito Santo abra nossa mente, abra o nosso coração, a fim de que essas palavras não sejam apenas palavras vazias, soltas ao vento em mais uma semana, mas que de algum modo ela possa moldar o nosso ser, que de algum modo ela possa nos instruir, nos edificar, nos consolar, e, ó Deus, nos levar a olhar com clareza para aquilo que de fato é eterno, porque aquilo que não é eterno é eternamente inútil. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 1. Acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraíta. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Até aí. É interessante que este homem, junto com a sua família, todos os anos ele subia à cidade, como era mandamento do Senhor, para adorar a Deus e sacrificar. Naquela época, quem era o sacerdote era Eli, junto com seus filhos. Hoje nós vivemos uma geração que foca naquilo que é superficial e temporal, nas coisas que são terrenas, rápidas e que não têm grande valor. Por exemplo, às vezes nós passamos a vida inteira buscando comprar um imóvel ou o carro dos sonhos. E isso é algo bom? É claro que é. É muito bom ter uma boa casa, é muito bom ter um bom carro. Mas sabemos que essas coisas, elas ficam aqui. O seu valor é limitado, é efêmero. Agora, nós perdemos a visão de coisas que transcendem, coisas que vão além dessa vida. E o que vai além dessa vida? O ouro, a prata, os bens? Não. É claro que não. A nossa alma. Mas, além de nossa alma, a Escritura também declara que os filhos, eles são bênção. Porque aquilo que nós
fazemos com eles ecoará na eternidade. Não é algo temporal, não é algo que se limita ao fluxo do tempo, mas é algo que irá além dessa nossa pequenina vida. E aqui estava uma mulher piedosa, uma mulher chamada Ana. E Ana era casada com Eucana, só que tinha um problema, Ana não tinha filhos. E eu sei que hoje, na presente geração, não ter filhos é uma bênção. Então, por quê? Porque você pode focar, mais uma vez, nas coisas que são terrenas. Uma carreira, adquirir bens, conhecer o mundo. Não é? Ainda mais em uma era de Instagram, de Facebook, de rede social, onde a informação é instantânea, onde o seu parente faz algo do outro lado do mundo e você vê ali no instante. Então nós olhamos para todas essas coisas e pensamos, a vida é isso? A vida é adquirir coisas? A vida é viajar? A vida é nos entretermos? A vida é ter experiências, porque afinal ela é apenas uma. E portanto eu preciso vivê-la ao máximo. Você tem aí ditados, frases, né? Carpe diem. Aproveite o dia. Se fosse na linguagem Walt Disney, seria Hakuna Matata, né? Do Rei Leão. Então aproveite, sem muita atenção. Mas, meus irmãos, Ana ela estava angustiada, e nós vamos ver isso a partir do verso 12. Porque naquela época, bênção mesmo era encher a aljava de filhos. Bênção mesmo era ter filhos, de maneira que a mulher que não tinha filhos, ela era vista até como maldita. Ela era vista como alguém que recebeu o juízo de Deus. Que o Senhor cerrou o seu ventre para que aquela geração acabasse. Olha que coisa forte. E Ana via ali a sua companheira de Penina, que era uma espécie de rival, tendo filhos. E ela, nada. Isso fazia com que ela ficasse muito angustiada, de maneira que a sua aflição era tamanha, que ela ia para o templo, e quando chegava no templo, ela se derramava. E Eli, então, certa vez, feita, olha para Ana e fala, Ê mulher, até quando você vai ser dada ao vinho? Para ficar aqui na porta do templo BH, que coisa feia, para uma senhora casada? Imagina, você está passando por um tempo de aflição, você não tem filhos, você se vê como maldita, a sociedade te vê como maldita, e você está derramada, quebrantada. E aí o pastor, o que é que ele fala? Que isso, está em pecado, coisa feia, embriagada. Mas ela responde, não. Ela não desonra. Ela não desrespeita. Quem é você? Ele vai cuidar da tua casa, dos teus filhos? Você não está vendo o que eles estão fazendo em todo Israel aí? O mau testemunho que seus filhos dão? Não. O que ela faz? Não, meu Senhor. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor porque eu não tenho filhos. E aí então Eli ali, movido por Deus, naquele momento, ele fala, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E a Bíblia vai dizer que então Ana, ela gesta, então, Deus coloca em seu ventre um menino chamado Samuel. Todos nós conhecemos a história de Samuel. Samuel foi o único que foi profeta, juiz e sacerdote. Poderíamos dizer que Samuel é um tipo de Cristo. Mas esse menino, ele tem um diferencial. E qual é o diferencial? A sua mãe o dedicou ao Senhor. A sua mãe disse, se o Senhor ouvir a minha voz, esse meu filho, que é o meu primogênito, ele servirá na casa do Senhor. Eu vou apenas desmamar ele e vou entregar ao Senhor. Sabe qual é o problema hoje? Que nós pensamos que os filhos, eles aprendem por osmose, simplesmente por nós estarmos perto. Ou seja, nós estamos isentos de qualquer responsabilidade. Nós delegamos isso à igreja, nós delegamos isso às escolas, nós delegamos isso a babás, a titio, a vovó e a quem mais que seja, quer que seja. E não trazemos a responsabilidade bíblica para nós.
Instruir os filhos no caminho do Senhor é sua responsabilidade. Eu, como pastor dessa igreja, estou aqui para orientá-lo em como você deve fazer isso biblicamente. Porque tem mais essa. Visto que hoje nós estamos rodeados também de ideias e pedagogias positivas que não contribuem para a formação do caráter espiritual do seu filho. E aí então o seu filho cresce na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Mas aí quando chega na adolescência, a fase adulta, ele descamba o mundo e toma rumo e nem você pega mais. Por quê? Porque algo não foi impresso nele. Porque algo não foi fixado em seu coração. Ana e Eucana já era uma família piedosa antes de Samuel. Todos os anos, como era a ordenança do Senhor, eles subiam para Jerusalém para adorar a Deus. O exemplo vem de casa. Eu cresci em uma geração onde, às vezes, nossos pais diziam: olha, filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é? Mas, irmãos, biblicamente não é assim. O seu filho fará exatamente o que você faz. Na verdade, o seu filho ele é um reflexo seu. E o fruto não cai longe da árvore. Se nós temos uma vida piedosa, uma vida dedicada e consagrada ao Senhor, assim serão nossos filhos. Mas se nós não a temos, não adianta nós acharmos que isso virá, simplesmente por levarmos nossos filhos à igreja no domingo. Se o culto não acontece geralmente no seu lar, quando você acorda, como você trata a sua esposa, como você trata a vida comum do lar, isso é um culto a Deus. A sua dedicação semanal ao Senhor, é isso que faz a diferença. Porque é mais ou menos o seguinte, imagine que você compre uma ferramenta muito cara, mas que vai ajudar muito o seu filho na vida dele. Mas aí você não ensina ele a usar. E aquilo que é para ser uma bênção vai se tornar o quê? Um problema. E a fé cristã, irmãos, a Sagrada Escritura, a Bíblia, é uma ferramenta maravilhosa, é a palavra inspirada de Deus, inerrante, imutável. Mas se o seu filho não sabe como manejá-la, como ele vai lidar com as questões desta vida? Como ele caminhará por espinhos ou por vales de sombra e morte? Como? Se essa ferramenta não lhe foi ensinada. Quantos pais fazem isso? Eles não entregam seus filhos a Deus. Eles apenas apontam o caminho, mas eles permitem que qualquer outra coisa eduque. Essa era, né, a era da tecnologia, você tem que ficar de olho. Esses dias eu estava lá em casa, lá, aí a minha filha, a Sofia, já tem 5 anos, já está mais pertinha. Ela pegou meu celular, não sei como ela desbloqueou, porque tem senha. Ela foi lá no Google e fez assim: música para bebê dormir. E começou a tocar o negócio. É incrível, 5 anos. É rápido, porque eles estão em um ambiente cheio de tecnologia. Então, veja como, se nós não darmos conta de nossos filhos, irmãos, há muitas coisas que darão conta. Há muitas coisas. Agora, você precisa entender que ensinar o seu filho no caminho do Senhor é a sua responsabilidade. E nós temos muitos pais aqui hoje. Filhos, irmãos, eles não são como posses. Não. Filhos, eles são dados por Deus a nós. Eles são emprestados por Deus a nós. E um dia nós iremos prestar conta por eles. Agora, vá comigo lá para o verso 27 e 28 desse texto. Ainda no capítulo número 1. Olha o que Ana vai dizer aqui. Eu orava por este menino. Começa aqui. Oração. Desde o ventre. Eu orava. Eu clamava. Aí ela continua dizendo. E o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor. Ele será entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram a Deus. Irmãos, esse texto é de arrepiar. Porque imagina que você está orando por algo. Você não tem filhos.
E você fala, Senhor, me dá filhos, eu quero filhos. Aí Deus fala, toma. Aí o que você faria com esse filho? Você colocaria ele em um aquário, uma redoma. Você zelaria dele, meu precioso. Já viu o Senhor dos Anéis? Tem lá o meu precioso. Viraria quase um ídolo mesmo. Mas aqui Ana, ela orava pelo menino, Deus concede seu pedido e agora o que ela faz? Toma, Deus, é teu, pega, de volta. Ele vai se dedicar todos os dias a viver para o Senhor. Ela devolve para Deus. Irmãos, imagina, Ana está entregando o que é de mais valor para o Senhor. Agora, eu pergunto, não estará ou não esteve Samuel nas melhores mãos que se podia estar? Nas mãos de Deus? Às vezes nós falamos até de maneira pejorativa essas coisas, né? Ih, agora está na mão de Deus. Não é? Ah, só Jesus na causa. Como é que você fala isso? Quando você não tem mais esperança. Mas espera aí, desde o início já não deveria ter feito isso. Colocado nas mãos de Deus, consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Porque tudo que está em nossas mãos estraga. Né? Não é assim? Se às vezes o irmão pergunta que eu não tenho relógio, né? Eu estrago rapidinho. Eu tô ali, nossa, que relógio bonito, pá! Quebra o vidro do relógio, estoura a pulseira. Eu não uso. Mas qualquer coisa a gente é assim, facilmente a gente bate, né? Carro, a gente bate, quebra tudo, né? Tudo que está na nossa mão estraga facilmente, porque nós somos limitados. Nós não temos toda a ciência. Nós temos ideias que às vezes contradizem até mesmo as ideias de Deus. Então não é sábio nós criarmos os nossos filhos segundo aquilo que nós achamos que é correto. A Bíblia nos deu instrução de como nós devemos criar nossos filhos. Eu digo isso porque é muito comum, as mães não fiquem bravas comigo, mas principalmente as mães disserem, é o instinto. Mãe tem o instinto. Né? É instinto de mãe, é instinto de pai. Tem pai também assim. Mas não é assim, irmãos. Nós não somos bichos. Nós não somos como os animais. Né? Deus nos criou à sua imagem. Ele nos dotou de potencialidades, de atributos que pertencem a Ele. Então não dá para você criar o seu filho por instinto. Não dá. É por isso que você tem hoje crianças, adolescentes, adultos que parecem bicho mesmo, né? Porque foi criado igual por instinto, né? Igual bicho. E bicho, meu pai gostava muito de criar galinha, bode, cavalo e tudo que se podia criar, meu pai gostava de criar. Meu pai mora num apartamento, de 43 metros quadrados, algo assim, 45 metros, pequeno. E você vai lá, é cheio de aquário, assim. Esse dia ele veio, filho, você tá em casa? Tô indo aí. Fazer o quê, pai? Né, dia de sábado o senhor trabalha, eu vou pegar um aquário, é o terceiro. Cheio de aquário, minha mãe umas plantas lá. Mas como é que você faz? Você coloca o peixe lá, alimenta e aprecia, contempla a beleza, ornamento que aquele peixe traz. E é só. Às vezes morre, você tira, um devora o outro, porque é instinto. É o instinto animal. Mas quando se trata de filhos, não dá para criar filhos por instinto. Nós precisamos de uma base concreta e infalível que nos instrua. Como nós devemos fazer isso? E se você tem filhos, assim como eu tenho só 4. Facinho, né? Nada aqui, ó. Essa entrada aqui, ó. Deixa a gente careca, é difícil. Sabe qual é a diferença do ser humano para o animal? O animal você tem espécie. Por exemplo, você sabe que um cavalo nunca vai voar. Porque é da espécie dele não voar. Mas você sabe que cavalos correm, por exemplo. Agora o ser humano não é assim. O ser humano é dotado por Deus de particularidade, individualidade. O que isso quer dizer? Que a nossa digital é tudo diferente. Cada ser humano é diferente. Eu tenho 4 filhos. 3 meninas, 1 menino. É tudo diferente. Por exemplo, as minhas 3 meninas pareciam anjos quando eram pequenininhas, né? Não choravam. Irmãos, o João, meu Deus do céu. Teve um dia que os irmãos chegou lá no PG em casa, estava até atormentado, chorou o dia inteiro. É diferente. E você pega no colo, você dá o remedinho, você nana, você dá o leitinho,
faz tudo. E aí permanece chorando. Ah, meu Deus, não sei o que fazer mais. É diferente. Você tem um que é mais arteiro, você tem um que é mais ligado. E aí o seu modo de lidar com eles também é diferente. Porque Deus colocou no homem particularidade, individualidade. É por isso nossa digital não é igual a de ninguém. É só nossa. Mas precisamos então de uma base para que possamos instruir esse homem ou essa criança, e uma base que não seja mutável igual a gente. E qual base é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ana vai dizer, por este menino eu orava. E agora ao Senhor eu entrego. Ela não criou, veja, um projeto pessoal. Tem aqueles pais que às vezes eles espelham no filho aquilo que eles gostariam de ser. Então, eu gostaria de ser advogado, eu vou criar esse menino para ser um advogado. Você ser um médico, vou criar esse menino para ser um médico. Você ser engenheiro, eu vou criar esse menino para ser um engenheiro. Mas o que você precisa entender é que o seu filho não é um projeto pessoal seu. Não é. A vocação dele foi determinada por Deus e cabe a nós orientar os nossos filhos dentro disso. Por exemplo, a minha família, minha mãe e minhas duas irmãs são da área da saúde, da enfermagem. Seguindo a lógica, onde eu estaria? Em um hospital. Mas não foi assim. Sou pastor. Cuidar das almas dos irmãos, cuidar da vida dos irmãos, né? Então, Deus me direcionou para um caminho diferente. É assim que funciona com nossos filhos. Os nossos filhos eles não podem ser um projeto pessoal. Ana, ela entrega a Deus. Como quem diz, Senhor, ele está em melhores mãos. Senhor, o Senhor sabe o que é bom para o meu filho. Esse filho ele não é uma extensão do meu ego. Esse filho não é para realizar os meus sonhos frustrados. Ele pertence ao Senhor. Toma o que é teu. Toma o que é teu. Meu filho vai ser aquilo que é a tua vontade. O que o Senhor quer dele? Você já parou para perguntar isso? Eu tenho um filho, um único varão, né? E é claro, eu gostaria que meu filho o quê? Seguisse aqui os meus passos, né? Mas pode acontecer diferente. E aí? Não sou eu que determino. Não sou eu. Lembra a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Mas quando às vezes Deus diz a minha vontade é essa e essa vontade está contrária à sua, irmãos, é difícil. É difícil. Segundo, a consagração ela começa antes do nascimento. A gente vê aqui no verso 11 que ela dedica o seu filho. Ela faz ali um voto a Deus, falando, eu te dedico por todos os dias o meu filho. E navalha não passará pela cabeça dele. Como é que era a fisiologia de Samuel? Né? Certamente devia ser alguém barbudo, cabeludo. Né? A navalha não passava na sua cabeça. Fica imaginando às vezes essas cenas. Mas veja, ela fez um voto, ela falou, Senhor, é teu, é antes. Tudo começa antes. A gente tem um ditado que diz assim, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não é assim? Quando alguém usa esse ditado, às vezes fala, não, eu fiz tudo errado, mas Deus sabe o que faz aqui. E é verdade, irmãos. Deus tem misericórdia, sim ou não? Claro que tem. Deus é um Deus cheio de misericórdia, bondoso. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Mas ele não isenta as consequências. Ana, ela sabia que aquele filho e a sua consagração iria começar antes, no ventre. Eu tenho estudado algumas coisas relacionadas à formação neural, à consciência mesmo. E é interessante, é intrigante como isso começa ainda no feto, no ventre. Eu estou dizendo isso porque na nossa geração dizem que o aborto e nada é a mesma coisa. Mas não é. A consciência, a personalidade do seu filho, ela começa a se formar, sabe aonde? No ventre. Pastor, isso aí é balela, conversa para boi dormir. Tá bem, vamos aqui para a Bíblia, então vamos pensar. Lembra o que Jeremias falou? Antes que me formasse no ventre, o Senhor me constituiu como profeta. Esaú e Jacó
não eram os gêmeos nascidos. E o que acontecia lá? Eles trocavam soco no ventre. Jacó sai agarrado no pé de seu irmão. Lembra quando Maria, grávida, se aproxima de sua prima Isabel? O menino se estremece e ela fica tomada por alegria. E o menino é cheio do Espírito Santo desde onde? Do ventre. Há uma coisa, um neurônio chamado, uma substância do nosso corpo, um neurônio chamado ocitocina. E existem 3 formas desse hormônio ser gerado em nosso corpo, na verdade, neurônio se desenvolver. No que diz respeito a crianças, é fala e gesto. Por isso, a fala com o filho, você ora pelo seu filho, no ventre ainda, né? Tem a Kate grávida, tem que orar. A voz do pai, a voz da mãe. Lembra quando você vai fazer uma ultrassom, o que o médico fala? Fala com ele, fala com ela. E aí quando você fala, o que faz com a criança? Chuta, se mexe, porque é uma conexão que é produzida por esse neurônio. Uma outra forma de produzir é através dos gestos. Então, quando você acaricia a barriga, quando você impõe as mãos, quando você beija, isso também é produzido na criança. Isso é responsável pela formação da personalidade do seu filho. Olha só que curioso, no ventre. Então, alguns pensam que a consagração começa depois que nasce. Mas não, é desde a formação. Desde a formação, não é isso que diz o Salmo 139? Deus nos formou no ventre, nos teceu e determinou todos os nossos dias, quando ainda nenhum deles havia. Substância informe ainda. Então não negligencie isso. Consagra o seu filho desde antes. Pastor, a gente tem recém-casado aqui. Não, a gente só vai ter filho. Comece a orar. Ore. Ah, mas meu filho é pequeno. Ore pelo cônjuge. Por quem vai ser o esposo, a esposa do seu filho. Coloque. E a partir do momento em que você estiver gestando, o consagre a Deus, como Ana fez aqui. Filhos, irmãos, eles não começam no berço. A sua consagração não começa ali, no enxoval. Começa no altar. Começa aqui, antes. Então, se você quer ter filhos que amam a Deus, não deixe o mundo ditar quais serão as regras. Não deixe as distrações educá-los. Consagre. Porque a consagração, irmãos, a gente vai ter a apresentação maravilhosa do Rafael, mas a apresentação é mais que isso. A apresentação é algo diário, é o que você precisa fazer diariamente, até o último dia da sua vida. Interessante, né? Às vezes eu fico assim, vendo. Meu pai assim, irmãos, meu pai é novo, meu pai tem 51, 52 anos. Mas é interessante, eu tenho 31. E até hoje ele liga para mim como se eu fosse uma criança. É curioso esse fenômeno, né? É algo magnífico, é porque é isso mesmo. É até o último dia da vida. O cuidado. Irmãos, existe cuidado mais importante do que o cuidado espiritual? Imagina você, velhinho, ligando para o seu filho e falar, filho, eu orei por você hoje, tá tudo bem? Filho, eu entreguei a sua vida para o Senhor hoje. Como é que está o seu casamento? Como é que estão os seus filhos? É assim. Terceiro, ensinar não é falar. Ensinar é agir. Então, imagine o pai que diz assim, não grite. Eu falo o pai, né? Mas às vezes é a mãe, né? O pai ou a mãe fala assim, filho, você não pode gritar. Mas é como é que o pai age, a mãe age? Com histeria, com grito o tempo todo. Agora, vamos aprofundar isso aqui. Filho, buscar a Deus é muito importante. Ler a Bíblia é muito importante. Orar é muito importante. E aí o seu filho, ele nunca te vê fazendo isso. Eu estou sempre com um livro na mão lá em casa, lá onde que eu vou. Onde quer que eu vá.
E é interessante, minhas filhas elas estão sendo alfabetizadas. E elas estão pegando o livro lá, inventando história, né? Por quê? O exemplo. É o exemplo. É isso. Eu não cresci numa casa onde se lia livros. Eu cresci numa casa onde se via TV. Hoje, infelizmente, eu não tenho visto mais tanto TV, não tenho mais tempo. E até dou graças a Deus por isso. Lá em casa lá quebrou o controle já faz umas 3 semanas. Eu só adianto para comprar. Às vezes vê um desenho no celular e só. Desenha, grita. A casa fica bagunça, isso é verdade. Os brinquedos espalhados. As bênçãos do Senhor. É assim. Os irmãos falam, pastor, o senhor precisa parar de contar essa ilustração. Vou contar mais uma vez. Tenha paciência, você já está aqui comigo uns 3, 4 anos. Mas um dia uma criança perguntou, mãe, de que é aquela Bíblia ali na estante? Ah, minha filha, aquela Bíblia é de Deus. Aí ela disse, então devolve para ele, que a senhora nunca lê. Criança às vezes dá uma dessa, né? Teve um dia que eu tava lá meio bravo lá em casa, lá, aí a Sofia chegou para respira. Eu caí na risada, né? Criança é assim, irmãos. Você acha que seu filho desculpa a palavra, é idiota, ele não entende o que está acontecendo. Ele entende. Ele está vendo, ele está imitando. Então ele precisa te ver isso. Samuel, ele cresceu em um ambiente de oração, de entrega, de reverência. E por isso ele buscou a Deus, mas isso começou com a sua mãe. Então, Deus, ele precisa de fato ser real na nossa vida. Se ele não for real na nossa vida, ele não vai ser real na vida dos nossos filhos. Olha que coisa. Portanto, não basta apenas, irmãos, nós virmos a igreja. É necessário que nós vivamos uma vida de culto a Deus. Consagrar, irmãos, é entregar, mesmo quando às vezes dói. Então, ainda no verso 24 a 28. Por isso também dedico ao Senhor. Ele será entregue ao Senhor por todos os dias que viver. Quanto tempo é todos os dias? Bastante tempo, né? Depende de quanto você vai viver. Mas todos os dias é muito tempo. Após uma espera gigantesca, ela tem um filho. Ela pega esse filho e leva para o templo. E sabe quando Ana via o seu filho? Uma vez por ano. Isso que é uma forte crença de que o Deus soberano, ele é suficiente. De que o melhor lugar para os nossos filhos estarem é no altar, é diante do Senhor. Os antigos, eles têm um termo em latim para isso, chama-se corandeu, que é vida vivida diante da face de Deus, em obediência a Deus e para a glória de Deus. Uma vida corandeu. Eu imagino que isso não deve ter sido fácil. Quando eu fui para o seminário, em 2012, eu me identifico muito com isso, né? A gente lá em casa é muito apegado, a gente é muito família, a gente gosta de estar junto. E aí eu, pela primeira vez, não tinha saído nem de Pindamonhangaba, eu fui lá para Goiânia, morar 2 anos. E eu vim a cada 6 meses ver meus pais, eu vim 3 vezes nesse período. E, imagina, naquela época, ainda estava em desenvolvimento o WhatsApp, não tinha muito isso. E eu lembro que levaram meu celular, alguém levou meu celular, não sei nem quem, sumiu. E aí, seminarista, né, só tinha condição de comprar o quê? Tijolão, R$90 na época. E aí só fazia o quê? Mandava mensagem e ligava, foi isso. Então só ligava a mensagem e ouvia a voz. Nada de videochamada, nada de... Só mensagem e voz. E foi um período assim, não fácil, um período difícil. Ligado ali. Mas veja que ser guiado por Deus é romper com as nossas emoções. Com aquilo que nós sentimos, que às vezes contrapõe aquilo que é a vontade de Deus. Ana, ela não foi guiada pelas suas sensações, mas ela foi guiada pelo que dizia a palavra de Deus. E o que ela fez? Abriu mão. Abriu mão da presença física do seu filho para garantir que o propósito de Deus cumprisse na vida dele. Você já viu aquela frase?
Que quem segura demais acaba o quê? Perdendo. Quem entrega a Deus, irmãos, é quem de fato preserva. Precisamos aprender a entregar nossos filhos a Deus. Eu sei que a gente quer proteger, isso faz parte do nosso ser. Quando você tem filhos, você passa de protagonista para coadjuvante. É como se você estivesse enxergando a vida por perspectiva, não mais a sua vida. Alguém disse que quando você se casa, você perde 50% da sua vida, correto? E quando você tem filho, você perde os outros 50%. Ser pai e mãe é uma vida de sacrifício integral. Integral. E foi isso que Ana fez. Eu sei que, às vezes, a gente, como eu disse, quer colocar numa redoma, num aquário. Eu não estou dizendo para você ser liberal. Aqueles pais falam, não, vai, filho, vai, e solta. Não. Mas eu estou falando daqueles pais que querem controle nas minúcias. Você precisa ensinar a palavra de Deus ao seu filho. E o próprio Deus, ele vai conduzir essa sementinha, pouco a pouco, ao coração do seu filho. É isso que eu faço. Eu oro, eu ensino. Disciplinar filhos é difícil. A gente aplica o que a Escritura diz, com moderação. E cremos que Deus vai conduzir a semente ao coração. Em dado momento, nós veremos os frutos disso. Por último, qual é o resultado, irmãos, então, da gente fazer isso? Ora, não poderia ser outro senão filhos que temem a Deus. Filhos que sabem ouvir e obedecer à voz de Deus. Filhos que estão atentos ao que Deus diz. Passa um tempo e a gente vai lá para o capítulo número 3. Aqui já passou anos da vida de Samuel. Capítulo número 3, verso 10. Ele estava ali, dormindo, e o Senhor o chama, ele pensa que é o sacerdote Eli, não era. O sacerdote, ele o instrui, e no verso 10 nós temos essa cena. Quando Deus chamasse ele novamente, ele deveria dizer o seguinte. Depois disso, o Senhor voltou e permaneceu ali e chamou, como das outras vezes, Samuel. 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 Aqui só tem 2 vezes, mas eu gosto de pensar que foram algumas. Samuel. E dessa vez ele respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. Esses dias a Sofia estava lá pregando para as meninas. É muito engraçado. Ela estava pregando para o meu pai. Meu pai foi lá em casa, ela estava pregando para meu pai. Eu fiquei impressionado. Porque você acha que seu filho não está absorvendo nada aqui, né? Eu falo, não está entendendo nada. A criança tem que ser tudo lúdico. Hoje tudo é lúdico, colorido. Mas ela estava lá falando, olha, Jesus morreu para te salvar. Você tem que confiar nele, ele vai perdoar seus pecados. Desse jeito. Não estou aqui fazendo nenhuma demagogia. Desse jeito eu fiquei impressionado. Porque eu nunca sentei e falar, filha, é assim que se evangeliza, é assim que se prega o evangelho. Eu nunca fiz isso. Eu falo, Jesus morreu para te salvar. Sabia, vovô? Ele perdoa os seus pecados, você tem que confiar nele. Eu fiquei assim, de boca aberta. É bom quando a gente começa a ver os frutos daquilo que a gente tem plantado. E aí eu sempre me questiono, poxa, mas será que ela está entendendo isso que ela está falando? Ou ela está só como uma espécie de papagaio? Aí um dia eu estava conversando com ela, ali, filha, você sabe o que é pecado? Sei, papai. O que é? Pecado é desobedecer a Deus e a sua palavra. Quase cai para trás, né? Porque às vezes eu pergunto para alguém, eu não digo aos irmãos que a gente está sempre falando isso aqui, a pessoa não sabe o que é pecado. Ela pensa que pecado às vezes são um erro. Então você observa que a criança está absorvendo. Eu estava conversando com outra criança da igreja aqui também, é a mesma coisa.
Conversas assim, de alto nível, de nível bíblico mesmo. Mas a gente aprendeu que os nossos filhos precisam ser distraídos, entretidos. E hoje há muita coisa para isso. Se você não vigiar, até você cai nessa aí. Eu estava conversando lá com alguns irmãos e você, olha lá o seu tempo no Instagram, 4 horas por dia. Aí eu bati no peito e falei assim, o meu não. Eu não tenho tempo nem para ficar em rede social. É difícil. Eu entro lá, posto uma coisa, comento outra e saio. Eu falei, pode ver aí, entreguei meu celular na mão da irmã. A irmã olhou, pastor, 3 horas e pouco no Instagram? Eu falei, não, tá errado isso aí. E de fato estava, eu acho que ficou aberto, não sei. É aberto no computador, é aberto em outro celular. Mas às vezes você abre o seu Instagram e você fica admirado porque não é falta de tempo. Às vezes de orar, ler a Bíblia, é falta de prioridade. Eu estava em algum lugar esperando alguma coisa ali e eu sempre carrego um livro. E agora eu estou em uma fase assim, de leitura ainda mais absoluta. Eu estava ali, poucos minutos ali, numa fila, 30 páginas, de um livro muito edificante. Então não é falta de tempo. É que às vezes você está na fila, o que você faz? Já lança a mão do quê? Do celular. Mas isso te deixa ansioso, isso te deixa distraído, isso te deixa perdido. Como é que você vai reconhecer a voz de Deus? E se você não reconhece a voz de Deus, como é que seu filho vai reconhecer? Seu filho vai ficar ansioso, vai ficar perdido, distraído. Eu tenho estudado muito sobre o fenômeno do TDAH. A verdade sobre laudos, autismo. Você já viu? Eu não estou dizendo que antes não tinha, mas você percebeu como isso se tornou algo assim? Parece que cada 10, 8, 9, 7 tem alguma coisa, alguma síndrome. Por que será? Um dos motivos, não único, é a alta carga de estímulos audiovisuais, celular, TV. E eu falo isso por mim, como eu disse, eu cresci vendo o quê? TV. Me matou? Não. Mas, irmãos, é luta às vezes para pegar 300 páginas, 400. É luta. Minha leitura não é leitura rápida, é uma leitura lenta. Às vezes eu tenho que ler, ruminar, pensar. Você acha mesmo que isso não tem efeitos cerebrais? É claro que tem. A gente pensa que a fase é esse livro. Não. Hoje tem muitas coisas educativas que você pode usar para poder ensinar o seu filho, inclusive, servir ao Senhor. Por fim, se vocês ensinarem os seus filhos no caminho, pode ser que em algum momento, por rebeldia do coração, porque o nosso coração é desesperadamente corpo enganoso, pode até se afastar um pouco. Mas nunca se perderá completamente. Porque ele sabe qual é o caminho. Ele sabe qual é o lugar. Portanto, hoje é um dia importante para nós como pais, como igreja também. Porque eu quero te mostrar que todos têm parte nisso. Os pais, principalmente, porque a ordem é dada aos pais. Mas, por exemplo, os avós são muito importantes. Hoje tem uma frase que é: não, o pai cria, o avô e a avó faz o quê? O avô e a avó deveriam o quê? Ajudar os pais a educar o filho, a ensinar o filho. A igreja também participa. Todos participam. Então que o Senhor, Ele possa nos dar a graça de criar os nossos filhos. E uma pergunta que você tem que se fazer nessa manhã é: a quem seu filho vai pertencer? Nós não criamos filho para o mundo. Nós criamos filhos para a eternidade. E como peregrinos, eles sim, estão caminhando aqui. E eles precisam estar munidos dessa ferramenta. Imagina você enviar o seu filho para uma guerra. Um bebezinho, 2, 3 anos. O que você acha que vai acontecer? Ele vai ser liquidado. Porque ele não tem as ferramentas, ele não tem o armamento necessário. Esse mundo, ele quer nos devorar. Se o seu filho ele não é bem armado, ele não é bem equipado desde a infância, como ele dará respostas aos desafios
que são propostos a Ele, em todo canto. Em todo canto. Eu digo, é impossível. Então, a quem os seus filhos pertencerão? Eu, como Josué, eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé?